Já cantamos, né? Mas nós iremos entrar na palavra do Senhor. Irmãos, ore por mim que desde meu dia que não me sinto muito bem de saúde, mas Deus é bom, né? Deus tem poder para curar ou não? Né? Estou meio com desconforto aqui, mas o Senhor é maravilhoso. Terça-feira já não pude estar aqui com os irmãos, um motivo justo. E eu sinto uma falta, rapaz, quando eu não estou com vocês, né? É um prazer grande estar com os irmãos, com a igreja do Senhor. E nessa noite nós queremos pedir graça ao Senhor para trazer aqui uma palavra à igreja, né? Estava lendo o livro e aquele autor daquele livro, ele diz que um certo pastor americano disse que se a gente bem soubesse a importância, né? Aleluia, de quem se encontra no púlpito para ministrar a palavra, além de uma grande responsabilidade, irmãos, que devemos entender, né? Mas diz que daqui sai todo o destino da igreja. Quando a palavra ela é pregada, quando o homem de Deus é usado, quando ele é boca de Deus na mensagem, isso leva a igreja o seu destino certo. E nessa noite nós queremos trazer aqui uma palavra a respeito, né, à igreja local e à doutrina cristã. Por que não dizer o ensinamento, né? É duas coisas que sustentam a igreja, queridos. Quando eu digo a igreja, é você, eu, todos nós. Estamos falando de igreja, não templo, mas igreja, templo de Deus, que somos nós. É a oração e a palavra. Quando nós somos municiados de oração, quando a gente está alimentado da palavra, queridos, a gente é considerado como um coqueiro na praia. Vem os vendavais, né? E aquele coqueiro, ele, né, as palhas dele ali encosta as suas pontas ali na areia. Mas quando o vendaval passa, o que acontece? Aquele coqueiro fica, né, de pé, né? Isso é o crente que anda, que tem uma vida de oração e que se alimenta da palavra, né? Que ama a palavra de Deus. E aqui nós iremos falar aqui sobre os ensinamentos doutrina da igreja, mediante aqui o exemplo dessa igreja de Tessalônica, que era uma igreja que andava e vivia a doutrina cristã, né? Este alimento. E aí a gente pode ver essas duas cartas. Quando Paulo escreve essa igreja, você vê que é uma igreja que tem os seus elogios, né? É uma igreja que, na verdade, demonstra a sua fé, demonstra a sua vida de oração, né? E nós queremos aqui começar, né, trazendo aqui, quando a gente olha para essa igreja, né? E aí a gente pode ver que era uma igreja local, né, que tinha uma doutrina cristã, mas nisto é também um modelo. A igreja de Tessalônica, ela é um modelo para a igreja atual, a igreja do momento, né? Nós podemos buscar este modelo, e se alguém já está vivendo esse modelo, glória a Deus por isso, né? E nós vamos ver aqui alguns pontos a respeito desta doutrina, né? A primeira é a doutrina chamada oração. A oração. E aí a gente pode ver exatamente, ver o que diz aí, logo já. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:17.
versículo conhecido de todos nós, né? Das irmãs. E às vezes eles tiram até tema para seguir oração, né? Consagração. O que é que diz aí Paulo? Orai sem cessar. Que é isso, né, irmãos? Ou seja, não deixe de orar, né? Não esqueça que nós precisamos orar, certo? Aleluia. Ou seja, e essa igreja, ela na verdade nós podemos buscar ela como modelo. E aqui a oração, querida, a oração é um ato em que o crente, né, fala com Deus e Deus responde. Que é a oração? É, na verdade, um ato em que você, em que eu, né, o crente fala com Deus e responde. Mas é também uma doutrina bíblica. Ou seja, ela é um ensinamento bíblico, né, cujos pontos estão patentes em toda a Bíblia. Cada crente deve sempre orar, né, individualmente. Veja o que diz Mateus 6,6, por favor. Podemos orar individualmente, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu quarto, né? No teu reservado, né? Fechando a tua porta, olha só. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, as pessoas irão ver, irão na verdade olhar para ti e vão ver a resposta da tua oração. Amém, querido? Ou seja, nós podemos orar individualmente, mas a igreja também, ela pode se reunir também, deve orar também em conjunto, né? Ou seja, nós temos aqui, como todas as nossas igrejas, nós temos os cultos de oração em que a igreja toda é convocada. E a igreja de Tessalônica, ela é este exemplo. Mas vamos ver o que diz lá, Atos 12 e verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, estava preso. Mas o que está acontecendo lá fora? Mas a igreja fazia contínua oração por ele, ou seja, por Pedro, a Deus. Estava lá Pedro preso, né? E ali, aos olhos humanos do homem, preso no outro dia, Pedro no outro dia ia ser o quê? Julgado, condenado e crucificado, morto. Só que enquanto Pedro estava preso, diz que tinha uma igreja que orava continuamente. Ou seja, aquela oração, ela não tinha horário para terminar. Ali os irmãos se reuniram e ali oraram até que Pedro viesse ser solto. E aí o que aconteceu? Nós conhecemos a história. Deus responde a oração de quem? Diga, da igreja. Está fraco, menino. Da igreja, diga igreja. Ou seja, igreja, né? Ou seja, é uma das doutrinas, né? A igreja, ela não pode, amados irmãos, deixar este ato da oração, né, ficar muito escasso de maneira nenhuma. E hoje nós aprendemos com quem? Com a igreja de Tessalônica. Era uma igreja que orava. Era um exemplo ali para os irmãos. Veja o que diz 1 e 2 aqui do texto que nós lemos. Tessalonicenses, o texto foi lido, 1 e 2. Olha só, sempre damos graças, ou seja, não era só o apóstolo Paulo, mas a igreja, damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas
orações. Agora já pensou? Imagine só, amados irmãos, uma igreja sendo coberta de oração por homens e mulheres de Deus. Imagine uma igreja onde há pessoas, que se reúnem e ali oram ao Senhor pelaquela igreja. Senhor, abençoa aquela igreja, traz alma para aquela igreja, traz cura, porque diz a Bíblia que aquela igreja era uma igreja que orava, era uma igreja que ela, a mensagem lá não era só as palavras, não, mas era uma igreja que acontecia, que era uma igreja também de poder. Além das mensagens que eram recebidas pelos homens de Deus, mas aquela igreja havia poder, diga poder. Você está entendendo isso nessa noite? Ninguém vê no momento nenhum aquela igreja reclamando do governo, reclamando de A e B, não. Era uma igreja que era moldada na doutrina cristã, nos ensinamentos, oração, aleluia. Ou seja, era uma igreja abençoada. Além da doutrina cristã da oração, também aquela igreja ela andava na doutrina da fé. Da fé. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, vamos ver o que diz aí. 1 e 3, por favor. Quando eu falo 1 e 3, aí já é o texto que nós lemos. Olha só. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo a respeito daquela igreja, amados. Lembrando-nos, sem cessar, da obra de que, irmãos? Da vossa fé, do trabalho, era uma igreja que trabalhava para o Senhor, do amor daquela igreja, da paciência, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Mas nós queremos focar em o quê? Uma obra da vossa fé. Ou seja, era uma igreja que exercia a fé. E o que é que nós podemos ver, amados e queridos irmãos? Lá em Romanos 1 e 17, por favor. Olha o que diz Paulo aos Romanos. Olha só, veja bem. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quem é que vive pela fé, irmãos? O justo. Esse viver pela fé, queridos, é na verdade a gente se colocar numa posição totalmente dependente de Deus. Dá para entender isso? Ou seja, o justo viverá pela fé. E aquela igreja, ela era respaldada também na doutrina da fé. Era incentivada a colocar a fé em ação, como está dizendo aí a palavra do Senhor. Ou seja, era a igreja local que tinha uma doutrina cristã, oração e fé. Eu sempre digo que quando a fé ela é colocada em prática na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Você entende a palavra de Deus, né? Você entende a mensagem. É mais fácil você, na verdade, né, ter facilidade de ouvir Deus falar contigo, conosco. Porque a fé faz isso. Agora a incredulidade, ela é como uma barreira. Você sabia disso, irmãos?
Alguém está pregando, o pregador está, na verdade, mostrando, falando, boca de Deus, mas aquela pessoa, ela tem, na verdade, o seu coração é blindado. Mas não era o caso da igreja tessalônica. Era uma igreja que tinha e vivia a doutrina da fé. Ou seja, era uma igreja constante. Tem pessoas que o mês é uma bênção, né? É fiel em tudo. Mas no outro, meu irmão, cadê a fé? Porque a fé, ela supera todas as barreiras da dificuldade, irmãos. E aí, o apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé. Aí eu pergunto agora: tem acontecido isso na vida de vocês? Já vocês têm, na verdade, visto isso, que quando isso é colocado em prática, funciona? Irmão? Com certeza, a gente fosse tirar aqui algum espaço para alguns testemunhos, a gente ia ter algumas pessoas declarando isso. Oração e a doutrina também da fé. A fé. E aí nós podemos ver isso de uma forma maravilhosa. Ou seja, a igreja reunida também. Aí a gente pode ver essa fé. Veja o que diz Hebreus também 11:6, por favor. Olha só, isso é lá no Velho Testamento, não é verdade? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você crê nisso, meu irmão? Hein? O buscam. Ou seja, a fé aí não é, quando diz assim, é impossível, não está falando aí que é difícil, mas diz que é impossível agradar-lhe a Deus sem a fé. Ou seja, sem fé, meu irmão, você não tem nenhum meio de agradar o Senhor. Porque, pelo meu entendimento, a fé, a falta dela, elimina todo o teu agradar a Deus. Você está entendendo isso? Certa vez alguém perguntou, né? Como é que você está com Deus, meu irmão? Eu com Deus está tudo bem. E Deus com você? Parece que é a mesma pergunta, mas não é, né? Como é que você está com Deus? Com Deus está tudo bem. E Deus conosco? Mas diz a Bíblia, a fé é algo que vem agradar o coração de Deus. Amém, queridos? Tem até alguns que dizem: mas pastor, a fé não é de todo. Meu irmão, não se vá por esse caminho, por favor. Nós temos que ter fé, pelo menos do tamanho do caroço de quê? A pessoa, se alguém não tiver, meu irmão, fé desse tamanho, viu, pastor Luiz Carlos? Hein, amados? A fé pode estar pouco, mas tem que ter fé. Ou seja, nós precisamos ter fé no Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, é uma da doutrina, ou seja, aquela igreja
era uma igreja que entendia isso, irmãos. Entendia isso. Estava lá Paulo pregando, os pregadores, a igreja recebendo, crendo que ali era Deus falando com a igreja ela não tinha dificuldade de colocar em prática o que estava ouvindo. Louvado esteja Deus. A fé é o que nós entendemos dessa maneira. Mas também, olha só, mas também tem a doutrina cristã em relação ao Espírito Santo. Ou seja, nós temos que entender, né, o ensinamento a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Deus também, né? E nós devemos entender como, né? Vamos ver o que diz aí 6 e 5 do texto que nós lemos. É o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 5. 5 e 6, aliás. Porque o nosso evangelho, olha só, irmãos, não foi voz somente de quê? Em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Ou seja, em muita certeza, como bem sabes, quais fomos entre vós, por amor de vós. 6. E vós fostes feitos, olha só, nossos imitadores. Olha só, irmão. Já pensou? O pastor chegar e dizer, rapaz, a igreja lá, o que a gente ensina, ela está imitando direitinho. Nosso imitador de quem mais? E do Senhor. Que igreja, né? Ou seja, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, termina, do Espírito Santo. Ou seja, aquela igreja era uma igreja, na verdade, que ela amava a palavra, era uma igreja que andava também, exatamente guiada por quem? Diga, pelo Espírito Santo. Estava lá a igreja, né? Olha só, não foi só palavra não, viu? O evangelho aqui não é só palavra não. Aqui também tem poder, tem manifestação do Espírito Santo. E aqui os crentes, na verdade, tudo que é colocado em prática são os nossos imitadores. Eles, na verdade, fazem exatamente o que a palavra manda. E também é imitador do Senhor. Isso é importante nós entendermos isso. E lá na carta aos Romanos, né, a Bíblia diz que os que receberam Cristo é uma nova criatura, né? Ou seja, tudo se fez novo. Quem fez novo, querido? Foi o pastor da igreja? Não. Tudo é obra de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é quem manifesta o poder na igreja, a igreja recebe. E aí é notório. Aleluia! Ou seja, aquela igreja era uma igreja doutrinada, bem conhecia também a igreja, pois o Espírito Santo operou ali de uma forma poderosamente, né? E aí podemos combinando na referência, né, ali de 1 em 1, temos também uma doutrina ali da Trindade. Veja o que diz 1 em 1 aí, quando fala exatamente, né, o Pai e o Filho também nesse negócio, naquela igreja, né? Paulo e Silvano, né, e Timóteo, 3 obreiros de peso aí, meu irmão. A igreja dos Tessalonicenses em Deus. A igreja era em quem? Em Deus. Olha só. Em Deus. O Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele diz: graça e a paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. De quem é a igreja? Diga: do Senhor. A igreja é do Senhor. Era o que aquela igreja tinha, exatamente essa noção. Não só noção, mas convicção. Aleluia. E que ali a Trindade, né, além do Espírito Santo operar, estava lá quem? O Pai e o Filho. E aquela igreja, ela entendia muito bem isso, amados irmãos, né? E aí nós podemos ver, veja o 9 aí, por favor, a respeito da conversão de alguém. Olha só. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada, né, que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Aquela igreja tinha se convertido de quê, irmãos? Diga: dos ídolos. Dos ídolos. Ou seja, nós podemos ver, querido, que a conversão, ela não vem apenas do arrependimento. Alguém pode muito bem aqui chegar, se arrepender, né? Chegar aqui triste pelo pecado que cometeu. É uma evidência, mas isto não mostra uma verdadeira conversão de maneira nenhuma, porque a conversão, quem é que faz? Ela vem através de quem? Do Espírito Santo. Quem é que converte o homem do pecado? É o Espírito Santo. Ou seja, o arrependimento, ele é apenas uma base. E aí vem o que? O trabalhar de Deus na vida daquela pessoa, né? Recebendo a palavra e deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E aí é onde vem exatamente o Espírito Santo convence o homem do pecado. Ou seja, a doutrina do Espírito Santo é importante na vida do crente. E aquela igreja, ela sabia muito bem disso. Hoje, podemos ver que hoje, né, a conversão em muitas igrejas, né, elas são, na verdade, uma formalidade religiosa. E nada tem a ver com as coisas de Deus. Ou seja, mas, segundo diz a Bíblia, veja o que diz aí, Tito 3:5. Tito 3:5. A real conversão é a obra do Espírito Santo. E aí está, olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, né? Mas segundo o que, irmãos? A sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, se não for o Espírito Santo que convence o homem do pecado, irmão, essa pessoa, ela pode até mostrar um arrependimento, mas depois mostra exatamente que não é uma pessoa convertida. Por quê? Porque não houve aí a lavagem da regeneração e da renovação que vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa era outra doutrina que os tessalonicenses conheciam bastante e colocavam em prática. Diz a Bíblia que eles se converteram de quê? Dos ídolos. Ídolos. Ou seja, eles só tinham agora uma pessoa que eles adoravam: o Deus de Israel.
tinham se convertido, tinham abandonado os ídolos. Ou seja, deixaram a idolatria. E diz a Bíblia que o pecado da idolatria é o mesmo pecado de quê? De feitiçaria, pastor? Os dois andam juntos. Mas aquela igreja, os irmãos se converteram dos ídolos. Ou seja, era uma igreja que recebia o ensino e colocava em prática. Além disso, amados, também era uma igreja que também tinha a doutrina da vinda do Senhor. Quem está esperando Jesus a qualquer momento? De verdade? Amém? Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Olha só, lá 10, verso 10. E esperar dos céus, o quê? O seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Hein, irmão? Ou seja, era uma igreja que aguardava Jesus a qualquer momento. Era uma igreja que ela estava na terra, mas era a igreja que aguardava morar no céu a qualquer momento. Eu sei que não é pecado, né, alguém fazer plano. Até a pastora falou domingo, a mensagem ela colocou, né, sonhos, né, sonhos e projetos. Não é pecado isso. O pecado é você colocar o sonho e o projeto como prioridade na tua vida. A saber, né, daquela forma que não esteja aguardando o Senhor. Aí, meu irmão, aí não dá certo. Mas aquela igreja, segundo a palavra do Senhor, está aí. A esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, aquela igreja era uma, ou seja, a doutrina do arrebatamento, ou seja, a doutrina da volta de Jesus, ou da vinda de Jesus, era uma grandiosa doutrina da Bíblia, e era o tema principal, tanto na primeira carta, como na segunda carta. Na primeira, era o arrebatamento da igreja, e na segunda, fala quando a igreja vem de volta, né, para reinar com os santos aqui na terra. Era o ensinamento sistemático que os irmãos tinham aprendido. Os irmãos sabiam o que era o arrebatamento da igreja e sabiam da importância do arrebatamento da igreja. Hoje, infelizmente, muitas igrejas pouco falam do arrebatamento, da igreja morar no céu. Não há uma grande preocupação, mas eu creio que a maior preocupação dos pastores, dos líderes, dos pregadores, irmãos, é não deixar essa mensagem de lado. E aquela igreja ali em Tessalônica era uma igreja que ela tinha esta gloriosa doutrina da vinda do Senhor. Aleluia. E aí veja o que diz aí 1 Coríntios 15, 19. Olha só. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o que, irmãos? Os mais miseráveis de todos os homens. Hein? Se a gente se preocupar apenas, né, em, na verdade, juntar tesouro aqui na terra, ser bem sucedido, né, se formar, né, ter um emprego bom, né, ter uma vida abençoada, que não é pecado, não.
Mas, se nós esperarmos apenas do Senhor, isso na terra, diz a Bíblia que nós somos considerados, olha só, de todos os homens, o mais miserável. Ou seja, é aquela coisa, se apegar com as coisas materiais. Tem pessoas que é assim. E é um perigo. Mas está aí o próprio apóstolo Paulo falando para quem? Para a igreja lá de Coríntios. As bênçãos do Senhor é para os seus fiéis, claro. Mas nós não podemos, irmãos, esquecer, né, de que a nossa terra ou a nossa pátria não é aqui no Brasil. Aonde é a nossa pátria? Nos céus. Você crê nisso? Antes de ontem morreu um pastor com 36 anos. 36 anos. Jonas. E alguns dias atrás o Tiago trouxe até alguém aqui, outro pastor que morreu, está com uns 10 dias já, Tiago. Menos disso um pouco, né? Ou seja, 36 anos é apenas, andava conosco e tudo. 36 anos, Senhor, eu vou te levar. Não deixou nenhum filho. Ou seja, com certeza um jovem pastor, né, esperava muitas coisas realizar aqui na terra, né? Mas o Senhor recolheu. A família fica triste? Fica. Só, querido, se ele estava no Senhor, creio que sim, está guardado. Amém? Está lá, com o Senhor. Com certeza pregou muito a volta de Jesus, que era um homem, era um pregador, ministrava. E agora aconteceu com ele, Jesus chamou. Ou seja, nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Digo aqui, como pastor que Deus me colocou nessa igreja, nesse ministério, que nós devemos ter muito cuidado, né, de não se apegar totalmente às coisas materiais. Não estou dizendo aqui que você vai dar tudo que você tem depois do culto aqui às pessoas aí, tá bom? Não é isso. Mas as coisas materiais aqui ficam. Amém? Mas o que nós fazemos para o Senhor, as almas que nós ganhamos, o trabalho feito com amor, com dedicação, meu irmão, quando chegarmos lá no céu, nós vamos ver exatamente a recompensa. Só isso. Tudo que a gente fizer por amor e com amor, não consegue, o tempo não vai apagar. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ver a recompensa. Quem está entendendo? Ou seja, é isso. O tempo que nos resta, devemos, na verdade, aproveitar com muita sabedoria e do alto. Amém? Então, aqui fala sobre a vinda do Senhor. Tá certo, amados e queridos irmãos? Mas também tem a doutrina do sofrimento, irmãos. Irmãos, acho que quem já pregou isso? Eu creio que ninguém aqui da igreja não pregou e nem deve pregar. Envia para Jesus que o Senhor vai aqui tirar todos os teus problemas. Essa é a mensagem da cruz. O que é que o Senhor disse? No mundo, mas tenha bom ânimo. Há um sofrimento.
Por que o sofrimento? Por causa do pecado, irmãos. Da mesma forma que o ímpio sofre, adoece, o pastor foi embora. Está com 2 dias. 36 anos. Outro também tinha 50 anos. Não é isso, Tiago? Então, as enfermidades, ela vem só para os ímpios? Não. Atinge também nós, porque isso vem exatamente do pecado, né? É fruto do pecado. E nós devemos estar prontos para entendermos isso, o sofrimento, né? Aleluia! E aí a gente pode ver exatamente isso de uma forma muito maravilhosa. A vida humana está situada no campo de batalha, onde há constante, né? E ocorre constante conflito, irmãos. Uns têm, né, uns problemas, outros têm de outra maneira, mas todos nós vivemos uma batalha. E o próprio apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos que há uma guerra, não é isso? Essa guerra é o quê? Quais são os imponentes da guerra? Diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. E essa guerra, ela muitas vezes está dentro de nós. Como enfrentamos também lá fora. Aí vem as enfermidades, vem muitas das vezes as decepções, mas isso não deve tirar nós do foco, na verdade, de sermos verdadeiros servos do Senhor. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas diz a Bíblia que até mesmo os momentos tristes, os momentos de dificuldade, de sofrimento, veja o que diz aí. Vamos ver o que diz Romanos 8:28. Vê se é. Olha só, sabemos que todas as coisas, não é isso? Contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam quem, irmãos? A Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, muitas coisas ruins acontecem conosco, mas isso, na verdade, contribui exatamente para a nossa vida. Para buscar mais o Senhor, né? Para reconhecer que nós somos, na verdade, tão pequenos, para reconhecer que, na verdade, nós devemos sempre estar dependentes do nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós devemos entender, tá certo? E para conclusão, a outra coisa, olha só. A santificação, a doutrina da santificação do crente. Veja o que diz aí, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do 14 ao 18. Olha só. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus o quê? Os tornará a trazê-lo com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, eita Deus, né? Para o quê? Para a vida do Senhor, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá da onde? Do céu, diga céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, depois nós, quem quer ir no arrebatamento aí? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Que maravilha! Você crê nisso, irmão? Aleluia! Ou seja, isto fala o que? Da ressurreição. É outra doutrina que devemos, na verdade, ensinar a igreja. Ou seja, esta é a primeira ressurreição, em que nós, aí só haverá, são muitos sabedores, são ensinados pelos seus pastores, que isso aí, quem vai ressuscitar, só quem, diz a Bíblia, quem morreu em Cristo, né? Que maravilha, né? E os que ficaram vivos naquela ocasião, meu irmão, aí se juntarão, e aí é onde vai chegar as bordas do Cordeiro. O mundo aqui está em tribulação, o mundo aqui está, na verdade, com grande dificuldade, e a igreja está onde? Com o Senhor. Aguardamos isso em nome de Jesus? Aguardamos isso com muita fé. E diz a Bíblia que também tem a doutrina da santificação. Veja o que diz aí 4 de Tessalonicenses 4 e 3, e depois 5 e 23, para concluirmos. Olha só, porque esta é a voz de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de que, irmão? Da fornicação. Cuidado, jovem, né? Veja como é que você está namorando aí, viu? Veja como é que tá, como é o teu namoro, é namoro de crente? Hein? É namoro de quem está aguardando a volta de Jesus? Em outras traduções fala prostituição também, né? Fala de prostituição. Então, veja o que diz aí, continue. Não, só isso aí mesmo, pronto. Veja agora 5, tinha falado 5, 23, não é isso? Mesmo texto. E o mesmo Deus de paz, vos santifique, irmão, em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acaba com aquela história, Deus quer o coração. Frigorífico no céu, só tem lá no Mercado São Sebastião, está aí. Frigorífico no céu não existe, está aí. Espírito, Deus quer o nosso espírito, Deus quer a nossa alma, Deus quer também o nosso corpo. Nosso corpo. E aí vem exatamente a santificação. Aleluia. Ou seja, aí nós podemos ver isso de uma forma maravilhosa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conserve para esse grandioso dia. Que Deus abençoe a igreja. Fique de pé em nome de Jesus.